Consideração a respeito da palavra de domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Quem lembra do tema da nossa mensagem? Fala aí. Maranata, ora vem. Quem lembra do tema aí? O céu é bem melhor. Amém? Queridos, e nós fizemos uma exposição a semana passada de vários versículos, mostrando, e a ênfase foi que nós entendêssemos o que é o céu. E o céu é bem melhor. E eu cometi um equívoco e eu preciso corrigir. Amém? Tudo bem? Eu usei Apocalipse capítulo 7 e eu mencionei que aquela multidão éramos nós e não éramos nós. Aquela multidão é o pessoal que veio da grande tribulação. Então eu equivoquei, muito embora eu quis mostrar o céu, com relação ao céu ficou claro, mas ao mencionar aquela multidão no capítulo 7 de Apocalipse, eu me equivoquei. Tudo bem? Vocês me perdoem? Amém? Então vejam só, não tiro o mérito da pregação, porque a pregação foi mostrado que é o céu, e aquela grande multidão, ao qual João disse que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, aquela multidão é que se chegou para juntar com nós que já estávamos lá, amém? Então só essa correção teológica, amém? E é legal porque quando a gente comete erro, é bom que teve uma pessoa, um irmão da igreja, o Michel, chegou, pastor, o texto lá não era bem, e eu agradeço a Deus, porque nós temos essa liberdade para corrigirmos quando erramos, fechou? Agora, abra sua Bíblia então, para a palavra de hoje, abra aí no livro de Hebreus, mas por enquanto eu não vou falar que tema, deixa guardado aí, daqui a pouco a gente vai projetar também, por causa da versão que eu estou usando, mas o tema de hoje é, desde o começo, fomos alertados, desde o começo, e quando eu falo, ou quando eu menciono esse começo, eu queria abrir algumas questões para a gente depois ler o texto. Os alertas da vida, eles são automáticos desde a nossa infância, ou desde que éramos bebês, ok? Quem já teve filho aí vai saber o que eu quero dizer. Quando um bebê começa a crescer e começa a fazer aquelas coisas de bebê, o que elas começam a receber? Alertas. Nós temos uma bebezinha aqui. Quando um bebê pega, por exemplo, vamos pensar aí, uma faca, o que você faz? Você começa a alertá-la, como, aliás? Você nem fala, você corre e toma a faca, não é isso? Quando um bebê vai com o dedinho na tomada, o que a gente faz? Quando um bebê pega, por exemplo, se deixa um copo cair e quebra os vidros ali, o que a gente começa a falar para os bebês? Onde eu quero falar, o que eu quero mostrar, é que desde a nossa infância, desde muito cedo, os alertas da vida começam a acontecer, concorda comigo? E aí eu queria abrir um pouco, só para entendermos, por exemplo, alertas físicos. Quem aqui nunca advertiu uma criança quando ela está prestes a fazer algo que ponha a vida dela em risco, o corpo dela em risco? Nós alertamos as crianças, por quê? Porque faz parte da vida, não é isso? Alertas físicos, quantas vezes a sua mãe disse para você, põe o chinelo? Quantas vezes você fala para o seu filho, ou já falou para o seu filho, põe o chinelo? Vai sair de casa? Pega a blusa, e etc. Aqueles que já têm filho que estão dirigindo aí nas ruas de Cosmópolis, quando sai com o carro, o que você faz? Aqueles alertas, ou seja, os alertas da vida. E também nós temos os alertas emocionais, não é isso? E é interessante que as crianças também, desde pequenininha, elas são alertadas com relação às emoções, não são? Quem aqui já viu aquelas pessoas que alertam criança, não entra aí não que tem bicho papão, já viu isso? Faz isso não, queridos. A criança quer fazer algo que não deve fazer e você começa a gerar nas emoções dela medo. Quem já viu isso?
Eu não vou perguntar quem já fez, porque não vou te constranger. Mas é mais ou menos isso, os alertas na nossa área emocional. Aí tem uma outra questão aí, por favor não levante a mão, mas possivelmente nós já tivemos fases da vida, aí eu vou falar aqui dos mais velhos, adolescentes não estão ouvindo. Mas quantos aqui já foram alertados com relação a um possível relacionamento emocional? Olha, aquela pessoa ali, já viu isso? Já passou por isso? As nossas emoções estavam indo para, eu diria, para lugares não recomendáveis, e aí vê os alertas. Quem aqui já foi alertado pelo pai ou pela mãe com relação a um possível namorado ou namorada? Vocês viram que eu estava com a mão erguida? Ó, tem gente lá fora erguendo a mão. É interessante, querido, que são os alertas da vida nas nossas áreas físicas, na nossa área emocional e na área espiritual. Tem alerta aí? Você já foi alertado espiritualmente? E deixa eu te dizer algo, queridos, digamos assim, desde pequeno, desde criança, a gente traz o conceito da nossa área espiritual. Você quer ver algo? E por gentileza, me entendam. Quando a criança está fazendo algo errado, e às vezes a gente fala assim, não faz isso que Deus castiga. Já viu gente fazer isso? Você está gerando nessa criança o quê? Medo de Deus. Não faz isso porque Deus está vendo, que Deus pesa a mão. Você já viu esses alertas assim? Queridos, deixa eu dizer algo, não ameace o seu filho, dizendo para ele, não faz isso que eu vou contar para o pastor. Não faça isso, porque as crianças vão ficar com medo de quem? Eu vou contar para o pastor, e aí a criança chega aqui na igreja, corre do pastor, você não sabe por quê. Então vejam, os alertas que vão acontecendo de forma natural, os alertas espirituais, e aí a Bíblia está cheia de alertas, não é isso? Os avisos básicos da vida, os avisos, eu diria, em todas as áreas, dos aspectos básicos da vida. Agora, outra coisa para pensarmos, quantos problemas da vida você já evitou por ter atendido os alertas e avisos que foram te dados? Quantos problemas da vida você já evitou? Meditando nisso, eu fiquei pensando e lembrando de alguns problemas que, se eu não tivesse ouvido os alertas, talvez hoje eu não estaria aqui. E quantos problemas na vida você já se meteu por não ter dado ouvidos aos alertas que te foram passados? Quantos problemas? E nenhum de nós estamos isentos de falhar nesta área. E para que não possamos falhar, a gente precisa avaliar o hoje, o agora. Eu afirmo que em todas as áreas da vida, a Bíblia nos traz avisos, nos traz alertas. Por isso que precisamos conhecer Bíblia. Agora, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é se estou dando ouvido ou não aos alertas da vida, aos avisos da vida, seja na área física, seja na área espiritual e emocional. Eu estou dando ouvido? E é interessante, queridos, que a gente falha mesmo, não é isso? É lógico que sem deixar ninguém com peso de consciência, mas quantos aqui já foram alertados com relação a não beber demasiadamente refrigerante? Não é isso? Quantos de nós já fomos alertados, e aí, não com peso de consciência, nada disso, a cuidarmos da nossa saúde, a tal da academia, a tal de isso, daquilo? É ou não é verdade? Muitas vezes a gente negligencia e etc, etc. Na vida espiritual, nas nossas emoções, enfim. E o texto que nós vamos mencionar, eu queria
fazer, eu diria, essa introdução com relação aos alertas gerais, mas no final eu quero encerrar com um alerta que eu quero desafiar você. Amém? Hebreus capítulo 2, a versão que eu estou usando é a NBVP, eu pedi o pessoal para projetar lá, e como sempre a gente vai caminhar aí de versículo por versículo. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Até aqui por enquanto. O escritor aos Hebreus, ele está usando uma expressão, e olhando outras versões, eu fui dar uma olhada, porque ele diz assim: precisamos prestar muita atenção. E quando se usa essa expressão, muita atenção, ou seja, é uma atenção a mais. Você precisa prestar uma atenção com mais detalhes. Tem uma outra versão que vai dizer assim: devemos prestar atenção. E aquilo que é dever, nós não podemos negligenciar, nós não podemos abrir mão. Agora, se eu não presto atenção, se eu não presto muita atenção às verdades bíblicas, às verdades da vida, aos alertas da vida, o que pode acontecer? E aí eu vou usar um raciocínio que todos nós conhecemos. Eu sou fruto das decisões que eu tomei no passado. Eu serei fruto das decisões que eu tomo hoje. Todos nós conhecemos. Então vejam, o escritor aos Hebreus, ele está nos alertando, ele está dizendo: precisamos prestar muita atenção. É natural muitas vezes ouvirmos algo e não prestarmos atenção, sim ou não? De propósito, eu perguntei qual foi o tema da mensagem da semana passada. Entenderam onde eu queria chegar? E agora eu vou mencionar uma outra questão para a gente mensurar. A questão é o quanto estou relevando as informações que eu estou recebendo, sim? Porque se é algo muito importante, qual a atenção que você dá? Total, não é isso? Mas se é algo que não damos importância, como se diz lá em Goiás, entra aqui e sai aqui, é ou não é verdade? Você quer ver um exemplo? Exemplo, tá? Se eu dissesse assim: no final do culto hoje, eu vou fazer várias perguntas da ministração de hoje, e quem acertar ganha um carro. É só exemplo, tudo bem? Como você ficaria o resto dessa pregação? Se você chegasse aqui e tivesse estacionado aqui na porta da igreja um carro zero, com um laço em cima e etc., todo mundo iria ficar curioso, não iria? E eu chegasse e falasse: gente, aquele carro lá é porque no final da mensagem eu vou perguntar o que vocês entenderam, e quem acertar ganha aquele carro, a chave está aqui. Pergunta se alguém queria conversar com você, ou se alguém fosse conversar com você, o que você ia fazer? Estou ouvindo lá, eu quero ganhar o carro, não é isso? Por que eu estou usando esse exemplo, queridos? Porque nós só damos muita atenção para aquilo que nós relevamos, para aquilo que nós damos muito valor, sim ou não? Muitas vezes não prestamos atenção porque não valorizamos, e muitas vezes o que está sendo pregado aqui pode mudar a sua eternidade. Um carro zero, daqui a uns anos, ele não é mais zero, ele enferruja, ele apodrece, ele acaba, ele estraga. Mas muitas vezes nós não damos nós não damos atenção nas informações que recebemos, e muitas dessas informações vai ter validade eterna. Então eu preciso olhar para essa recomendação do escritor aos Hebreus, que ele está dizendo: nós devemos prestar muita atenção.
Muitas vezes, não prestamos atenção, porque nós não mensuramos o valor daquilo que está sendo nos falado. Por que devemos prestar atenção às verdades da palavra de Deus? O próprio versículo responde, continuando: senão podemos nos desviar delas, das verdades bíblicas. E pensando nisso daqui, eu fiquei olhando e falando: poxa, peraí, se o texto está dizendo que eu tenho que prestar atenção, porque senão eu corro o risco de me desviar, então significa que é possível que eu venha me desviar. E se eu perguntar para você, você conhece alguém que um dia já esteve aqui, não necessariamente figuradamente aqui na Shalom, mas você conhece alguém que um dia já esteve no altar do Senhor e hoje está fora da igreja? O que aconteceu? Certamente é porque ele não prestou atenção. É porque ele não valorizou o que foi mencionado, o que foi ministrado, o que ele ouviu, o que ele recebeu. Então vejam só, se não, podemos nos desviar, queridos. Um bem que nós temos, e esse bem é o maior da nossa vida. Esse bem são as verdades bíblicas, é a palavra de Deus, é Jesus. Hoje nós fomos lá no sepultamento do irmão do Lima, e o pastor Vigílio ministrou uma palavra e eu achei muito legal. Ele usando uma expressão: o maior tesouro que nós temos é Jesus. O maior tesouro que nós temos, e esse tesouro vale para a eternidade, é Jesus. E se nós não damos esse devido valor, o que vai ser de nós aqui? Depois da nossa vida aqui, o que vai ser de nós na eternidade? Infelizmente, hoje tem muitos desigrejados aí. E a pandemia, ela potencializou os crentes de casas, não é assim? Ah não, agora eu tenho culto online. Nós mantemos o nosso culto online por algumas razões. Porque nós entendemos que é uma forma de você anunciar o Evangelho. E nós também entendemos que tem pessoas que ela não pode vir hoje, mas durante a semana ela assiste o culto. Quem faz isso aqui? Às vezes você não pode vir, porque você teve compromisso, você talvez trabalhou, talvez você estava na praia, não tem problema, amém? Mas durante a semana você foi lá e falou: não, agora eu vou ver, eu vou assistir, eu vou ouvir o culto. Então nós mantemos como forma de manter a igreja alimentada para aqueles que não puderam vir. Mas tem gente que usa como desculpa: ah não, eu vou ser crente em casa. Queridos, crente em casa não faz parte do corpo. O corpo está aqui. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então precisa da comunhão. E o mesmo texto, a parte B, diz: porque ali, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Amém, queridos? Isso é corpo. O versículo 2, ele é emendado com 3. Só que eu vou ler o 2 por enquanto. Diz assim: porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigados por lhes desobedecer. Vou parar aqui no 2, muito embora ele emenda com 3. Depois a gente repete. Veja só, o escritor está dizendo o seguinte: porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras. E a semana passada eu falei disso. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. As mensagens vindas de Deus, elas são verdadeiras, amém? Elas são verdadeiras, e estas mensagens, a palavra de Deus, ela veio para nos salvar, nos transformar, nos redimir, nos mudar. A mensagem de Deus, que é verdadeira, ela veio para a transformação de todo aquele que crê. O povo tem sido castigado por desobediência. A parte B fala isso. E aqui tem princípios, queridos. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Talvez a Sofia nem lembre disso, mas o primeiro dia de aula da Sofia, quando ela tinha lá 2 anos e meio, 3 anos, não me lembro exatamente, ela
ela foi para a escola, e quando ela voltou, toda mãe, primeiro dia da filha na escola, o que a mãe faz? Conta tudo, depois do choro. E aí a Sofia contou para nós algo legal. Ela falou assim: mãe, hoje eu aprendi um negócio muito legal lá na escola. Aí a gente perguntou: o que você aprendeu? A professora ensinou que quem obedece é feliz. Aí eu falei: já valeu a pena as mensalidades do mês inteiro da escola, né? Primeiro dia de aula ela aprendeu um princípio básico. A professora ensinou que quem obedece é feliz. Mas ela também ensinou que quem desobedece sofre. Glória a Deus. Agora, o texto está dizendo praticamente a mesma coisa. O povo tem sido castigado por desobediência. O que precisamos entender é que quem desobedece sofre, mas quem obedece herdam as promessas de Deus. Quem obedece herdam as bênçãos de Deus, porque é palavra de Deus. Agora eu preciso prestar atenção, como nós já mencionamos. Eu preciso me aplicar nisso, em todos os alertas, em todos os princípios, em tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu vou ler o versículo 2 e passar para o 3 para vocês entenderem que eles são emendados. Por quê? Se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, que é que nos leva a pensar que podemos escapar, se formos indiferentes a essa grande salvação, anunciada pelo próprio Jesus, e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar? É uma pergunta grande, mas uma pergunta com um monte de coisas para crescermos. O que pode levar alguém a achar que pode escapar das verdades de Deus quanto à salvação? Essa é uma pergunta inserida nesses versículos. O que é que leva uma pessoa a achar que pode escapar das verdades de Deus, queridos? Princípios na palavra estão cheias. E é interessante que tem um princípio que a palavra de Deus trabalha com muita clareza: que o homem será julgado segundo as verdades de Deus. Aí é um ponto final. Porque infelizmente a gente vê injustiça no mundo, não é isso, queridos? A gente vê injustiça em tudo quanto é lugar. A gente vê injustiças no âmbito político, no âmbito social, familiar. A gente vê injustiça para tudo quanto é lugar. Mas a palavra de Deus diz que o homem será julgado segundo as verdades bíblicas. E aí não tem conversa. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele está fazendo essa pergunta: o que pode levar alguém a achar que pode escapar das verdades de Deus? Quanto à salvação, quanto às promessas, quanto a tudo aquilo que Ele tem para nós. Outra questão que o texto nos mostra: ela foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus que veio. E a mensagem básica de Jesus, quando Ele começa a pregar, Ele vem na mesma pegada do João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As primeiras mensagens de Jesus, quando você estuda o Sermão da Montanha, Ele veio trazer arrependimento, Ele veio trazer verdades, e sucessivamente. Então vejam, a mensagem que o próprio Jesus anunciou: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. E é interessante, queridos, que quando a gente olha todo o contexto do ministério de Jesus, Ele veio para anunciar a salvação. E o escritor aos Hebreus está dizendo
que é que nos leva a pensar que podemos escapar dessas verdades? Porque tem gente achando que pode escapar. Porque tem gente achando que a Bíblia não é verdade. Porque tem gente achando que a Bíblia é um livro que já saiu de linha, que já não tem mais, não faz mais sentido. Um tempo atrás aí alguém fez uma declaração que a Bíblia precisava de uma reedição, porque ela está ultrapassada. Onde já se viu isso, queridos? A palavra de Deus, ela afirma categoricamente: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o que leva o homem a achar que pode escapar dessas verdades? Os alertas estão sendo, me permita a redundância, estão sendo alertados, não é isso? Estão sendo, mas muitos não querem. Jesus não só anunciou como ele foi, como ele é, a própria salvação. Essa é uma verdade explícita na Bíblia. Essa salvação foi transmitida também por aqueles que foram enviados a nós. É interessante que quando você olha, Jesus veio, anunciou o Evangelho da salvação, e ele ali por 3 anos e meio, ele preparou os discípulos, e depois da ida dele, os discípulos continuaram a missão. O livro de Atos, quando você vê o livro de Atos, você vê a igreja crescendo. Aqueles primeiros apóstolos, 12, muito embora o Judas morreu, os 11, aí estipularam o Matias ali, mas o Matias não aparece nunca mais. Mas depois vem Paulo, depois vem Apolo, depois vem Barnabé e tantos outros. Eles continuaram o legado que Jesus trouxe, o Evangelho da salvação. Eles continuaram alertando, eles continuaram trazendo os alertas, eles continuaram avisando: Jesus vai voltar, se arrependam. A base da pregação do livro de Atos é o sangue de Jesus e arrependimento e a ressurreição de Jesus. Os pais da igreja morreram. Depois que os apóstolos morreram, eles deixaram o seu legado. Muitos outros foram levantados. E quando você lê a história da igreja, você vai vendo os chamados pais da igreja, de geração em geração, de geração em geração. E de Jesus até hoje, quantos anos? 2000 anos, não é isso? 2000 e poucos. E aí eu te pergunto, por que o Evangelho chegou até você? Porque esse alerta nunca foi deixado de ser avisado. O Evangelho chegou a mim e a você, porque sempre Deus levantou pessoas para nos alertar. A verdade, a palavra sempre foi falada, sempre foi ministrada, sempre. Queridos, nós não temos ideia, e me permita fazer isso, ou melhor, fazer essa menção: nós não temos ideia do quanto pessoas já sofreram para que o Evangelho chegasse a nós. Nós não temos noção, queridos, nós somos uma geração muito boa. Haja vista os adolescentes de hoje. Queridos, eu sou de uma época que eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. E olha que eu não sou tão velho assim. Semana passada eu falei a idade, hoje eu não vou falar não. Eu me lembro que uma vez na igreja, eu era líder dos jovens e eu não tinha dinheiro. Ganhava salário mínimo, pagava aluguel. Eu morava sozinho, tinha que pagar aluguel, comprar comida, comprar roupa. E ainda tinha que guardar um dinheirinho para sair com a galera do final de semana da igreja. Era aquele jovem sem dinheiro. Quem já foi assim? É nós. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro, e naquela época não tinha Google para fazer pesquisa, naquela época não tinha YouTube para você pesquisar, não tinha internet, ponto. E eu me lembro que a Ana, uma amiga, uma irmã da igreja, ela foi lá e me deu de presente aquela Bíblia Thompson. Irmãos, pensa numa alegria. Queridos, onde eu quero chegar? Nós vivemos uma geração, queridos, que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, queridos.
dia que estávamos em Goiás agora, no final de ano, eu trouxe de recordação a sanfona do meu pai. Meu pai tocava sanfona. Ele não tocava forró nos barzinhos, não. Eu cresci indo para as fazendas com meu pai, lá no interior de Goiás, fazer culto para aqueles que moravam na roça. Pessoas que andavam 1 hora, 2 horas no escuro, no meio do mato, em trilhas, em estradas, de a pé, ou talvez montado a cavalo, para ir até a igreja. Eu me lembro que a igreja tinha um jipe verde. Aquele jipe era o lugar onde o irmão Augusto, que era o presbítero, e o João Pereira, não esqueço dos nomes, que era o motorista. Toda quarta-feira, se eu não me engano, eu me lembro exatamente se era quarta ou terça, a gente ia para as fazendas. Meu pai com a sanfona e eu com o violão vermelho. A gente ia fazer os cultos. E aí a sanfona do meu pai estava lá. Aí meu irmão que está cuidando das coisas da minha mãe lá, que questão de desfazer dos móveis e tudo mais, ele perguntou: o que vocês querem levar? Eu falei: eu quero a sanfona. E eu trouxe ela. E eu achei umas fotos antigas da minha época lá de infância. E eu mandei para um amigo. Esse amigo escreveu um texto desse tamanho. Falou assim: Val, é como se eu estivesse vendo a gente naquele jipinho indo para as fazendas fazer cultos. Estou mencionando isso, queridos, porque estávamos indo alertar sobre a volta de Jesus, sobre o arrependimento, sobre tem que aceitar Jesus, tem que conhecer Jesus. Esse amigo, obviamente ele escreveu, ele digitou o texto, mas eu acredito que possivelmente as lágrimas podem ter merejado o olho dele, porque ele falou assim: Val, é como se eu estivesse lá, aquele jipinho verde, a gente indo anunciar o evangelho nas fazendas. Quantos riscos nós passamos, queridos. Já chegamos a dormir dentro daquele jipe, porque ele dava problema no meio do mato, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, era só mesmo, né? Ou esperar amanhecer o dia. Mas estávamos alertando. Essa salvação foi transmitida por aqueles que ouviram. E hoje eu e você temos uma responsabilidade, mas eu vou chegar lá ainda. O versículo 4 diz assim: Deus sempre tem nos mostrado que essas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem. Vocês não entenderam? Concedendo certos dons espirituais da parte do Espírito Santo àqueles que creem, de acordo com a vontade dEle. Deus te deu dons. Eu não sei qual, você sabe. Ah, não sei ainda. Busque em Deus, que Ele vai te revelar. Agora vejam só. Primeiro, Deus nos tem mostrado que essas mensagens são verdadeiras. Amém? Se você está aqui é porque você crê. Glória a Deus. Agora, quais mensagens? Eu queria mencionar algumas, só para a gente ter uma noção. A mensagem de salvação, quando Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Então esta mensagem, ela é o poder de Deus para a salvação. Essa mensagem, ela é o poder de Deus para perdão. Queridos, nós já ministramos pessoas, que eu nunca esqueço daquela pessoa, porque ela dizia com todas as letras: eu não perdoo tal pessoa. E ela batia na mesa: eu não perdoo. E com a graça de Deus nós fomos ministrando aquela pessoa, fomos ministrando, e passou um tempo, ela falou assim: eu não vou mais na igreja, vou sair da igreja. Mas por quê? Ela falou assim: é porque
vocês estão conseguindo mexer com a minha cabeça, e eu estou percebendo que vocês vão me convencer de perdoar aquela pessoa, e eu não vou perdoar, eu vou sair da igreja porque vocês vão me convencer. E saiu da igreja. Saiu. Por quê, queridos? O evangelho, a mensagem, ela é o poder de Deus para gerar e para liberar perdão. Amém? E aí a gente sabe que o perdão tem matado pessoas, tem matado gente. Então nós precisamos perdoar, assim como precisamos liberar perdão. E só o evangelho faz isso, queridos. Só o evangelho. A mensagem, ela é de restauração. Quantos de nós já fomos restaurados? A mensagem, ela é de cura, cura em todas as áreas. Quantos de nós já fomos curados? A mensagem, ela é de libertação. Quantos de nós já fomos libertos? A mensagem, ela é de prosperidade. Deus tem te prosperado e você vai prosperar mais ainda em nome de Jesus. É a mensagem que vai gerar isso. Essa mensagem, ela tem gerado em nós e para nós vida abundante em Cristo Jesus. Essa mensagem tem gerado transformação de vida. Sabe o que significa isso, queridos? Pessoas que às vezes ela viveu a vida dela toda no pecado, na iniquidade. Ela viveu a vida dela toda na gandaia, como se diz. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela é transformada. Aí ela pode até ser chamada, aquele irmão é o irmão do ex, não tem problema, tá, queridos? Um ex isso, um ex aquilo, um ex não sei o que, um ex não sei o que, porque ele era, mas não é mais, porque hoje ele é transformado, ele teve a vida transformada, ele foi liberto, ele é um ex sim, mas agora ele é um ex, mas ele é transformado pelo poder do evangelho, e hoje ele é um testemunho de vida. Sabe o que significa isso? A mensagem que nós precisamos trazer para nós e levar para outros. Essa mensagem de transformação, ela também é uma mensagem de paz. Não tem coisa melhor do que paz, queridos. Não tem coisa melhor. Eu tenho certeza que todos nós, um dia da vida pelo menos, já perdeu talvez parte da noite de sono por não estar em paz com alguma coisa, sim ou não? E qual que é o sentimento? É ruim, queridos, é ruim. Sabe quando acontece as situações da vida que estamos sujeitos, e de repente você perde a paz com aquela questão, e aquilo fica te remoendo, você deita para dormir, você vira de um lado para o outro, do outro lado para cá, vai para lá, e não consegue dormir, ou seja, a falta de paz é ruim, mas o evangelho, ele pode trazer paz. Mas e quando acontecem as coisas ruins na vida? O evangelho pode te dar confiança para você entender, crer e colocar nas mãos de Jesus e dizer: Deus, cuida para mim, porque eu não posso fazer nada. E Deus te dá paz e você consegue dormir. Nós tivemos uma situação uns anos atrás, na compra da nossa casa, e eu me lembro que, eu diria que no ápice daquela situação, que deu errado lá, a pessoa que ia nos pagar, e eu tinha que pagar a Dona Maria na época, e aquela noite, eu me lembro que eu fiz uma oração, eu falei: Deus, eu não tenho o que fazer. Sabe aquelas situações que você não tem o que fazer? E eu me lembro que no dia anterior eu tinha ligado para um amigo, um pastor, e eu compartilhei com ele aquela situação, e ele falou assim: Val, teve um rei, Jeroboão, que ele também passou por isso. E ele fez uma declaração para o povo: nós não temos outra coisa senão buscar ao Senhor. E aquele pastor amigo falou assim: Val, eu não tenho como te ajudar, mas nós podemos buscar ao Senhor, vamos orar. E nós oramos, ele orou comigo.
E aquela noite, antes de deitar, eu falei: Deus, amanhã é o dia de pagar, e eu não tenho dinheiro. A pessoa que ia me pagar não pagou, e amanhã é o compromisso. Irmão, se fosse R$10 eu podia te ligar, você me ajudaria? Mas não era R$10, era um valor alto. E aquele dia eu orei e falei: Deus, eu não tenho o que fazer, eu entrego em tuas mãos, me ajude. Deitei e dormi. No outro dia de manhã a Luz perguntou assim: amor, você conseguiu dormir? Eu falei: eu nem vi. Queridos, eu dormi. Eu falei: Deus, não tem o que fazer. E eu me lembro que naquele dia seguinte eu ia dar aula de manhã, e eu fui dar aula fruto do Espírito, e eu fui falar para os alunos sobre paz de Cristo. E eu falando para eles, mas olhando para quem? Para mim. Eu fui falar de longanimidade, de fidelidade. Quando terminou a aula, lá em Americana, entrei dentro do carro, o carro estava no estacionamento, numa sombra. Fiz outra oração, falei: Deus, eu vou ligar para fulano de tal, me ajude. E eu liguei para ele, falei: fulano, aconteceu assim, 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 assim e assim. Eu não tenho o dinheiro para te pagar hoje. Ei, não, rapaz, você está perdendo sono por causa disso? Se eu te der mais 90 dias, te ajuda? Eu falei: não, ajuda sim. Então beleza, tchau. Ele desligou o telefone. Eu comecei a chorar, falei: Deus, obrigado. Porque eu imaginei que ele ia falar assim: ó, não sei, eu também tenho compromisso aqui, dá um jeito aí, faz aí. Não, irmãos, ele disse: se eu te der mais 90 dias, te ajuda? Eu falei: ajuda. Então beleza, tchau. E desligou o telefone. Queridos, para a glória do Senhor, nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo às vezes não conseguindo, mas a gente tem que pelo menos dizer: Deus, eu confio e está nas tuas mãos. Essa mensagem é a mensagem de paz, é a mensagem de alegria. Eu vou ter que correr. É a mensagem de justiça, é a mensagem de amor, é a mensagem de vida eterna, é a mensagem de resgate e tantas outras promessas que nós podemos olhar na palavra de Deus, que a mensagem do Evangelho traz para nós, gera em nós e nos faz viver dia após dia, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Esta é a mensagem. Como Deus tem mostrado, além do que mencionei, por meio de sinais, olha o que é que o texto diz. Além do que eu mostrei, como Deus tem nos mostrado? Por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, eu não tenho visto sinais. Desculpa, só se você não estiver lendo a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho visto maravilhas. Só se você estiver fora do corpo. Ah, mas eu não tenho visto diferentes milagres. Só se você não tem participado. Porque eu posso testemunhar de sinais, de maravilhas e de milagres entre nós, como igreja. Por quê? Porque uma alma que se arrepende, está se cumprindo esse texto. Uma pessoa que é restaurada, que é curada, que é liberta, que é transformada, esse texto está se cumprindo. Observe ao seu redor. Você vai ver que Deus tem te mostrado. E pode ser que você é que não está atento. Observe. Ainda no versículo 4, concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem. Você pode não ter descobrido ainda, mas Deus tem te dado dons. Deus te deu dons. Porque a Bíblia diz, das 3 características de dons: dons do Espírito Santo, dons motivacionais e dons ministeriais. Essas 3 características, juntar tudo dá quase 30. Pelo menos um você tem. Sabe por quê? Que Deus não é injusto.
Porque Deus seria injusto se Ele tivesse dado dons a mim e não tivesse dado nenhum para você. Sim ou não? Mas como Deus é justo, Ele deu para você também. Agora, se você tem enterrado o talento, os dons que Deus te deu, é outra conversa. Mas Deus tem te dado. Cabe a mim e a você a colocar em ação esses dons. Deus tem dado algo para você, e você precisa entender que tudo que Deus te deu é para contribuir com o reino de Deus. É para você contribuir para o crescimento do outro, é para você contribuir para ajudar, para levar outras pessoas ao conhecimento do amor de Deus. Você pode fazer parte. O plano de Deus nunca foi alguém andar sozinho. Por quê? Porque nós, como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos de um do outro. O plano de Deus nunca foi que a igreja fosse só uma pessoa. Então, se você faz parte da igreja, Deus não quer que você ande sozinho. Se você olhar a Bíblia toda, o próprio Deus começa a história do homem dizendo: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não começou sozinho, a Trindade estava presente. O próprio Deus, quando colocou Adão e Eva, já colocou dois. Viu que Adão estava sozinho e viu que não era bom. Adão, vou colocar uma mulher, uma adjudora, uma auxiliadora, para você não ficar sozinho. E aí de Adão a gente conhece a história. Deus desafiou Noé e sua família a construir a arca. Nunca sozinho. Deus chamou Abraão e deu a ele filhos, e se tornou uma grande nação. E o propósito de Deus é que a nação Israel fosse meio de salvação para o resto da humanidade. Deus sempre quis que nós estivéssemos juntos. Moisés, em vários aspectos, precisou de pessoas ao seu lado. O próprio irmão, o Jetro, lembra dele? Desculpa, o Jetro não, Arão. O Jetro era o sogro. O próprio irmão, porque o Moisés, ele chega para Deus e fala: Deus, eu não sei nem falar. Não, então vai lá que o seu irmão fala por você. E depois, ele teve os espias, ele teve Josué e Calebe, depois ele teve os 70, ou seja, o Moisés não andou sozinho. O Moisés não esteve sozinho. Aí se nós olharmos no Antigo Testamento, nós temos inúmeros exemplos. E o nosso grande mestre Jesus, ele andou sozinho? A princípio ele escolheu 12. Depois teve um momento que ele enviou 70. E depois outros. E por final, ele enviou todos nós, não é isso? Agora veja, o nosso grande Jesus, o nosso grande mestre, ele nos ensinou, nos dando o exemplo dos 12. Depois a gente vai ver 3 ali um pouco mais próximo dele, que era Pedro, Tiago e João. E depois tinha o João, que era o mais chegado, o discípulo amado. Jesus não esteve sozinho também. E ele deixou esse exemplo para nós. E se nós olharmos os apóstolos, eles também não trabalharam sozinhos. Onde eu quero chegar? É que nós somos igreja. Que nós precisamos uns dos outros. Nós fomos alertados desde o começo sobre várias coisas. Eu dei alguns exemplos. Agora, dentre muitos alertas que nós poderíamos mencionar na Bíblia, eu queria compartilhar com vocês Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade,
a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Talvez você possa estar pensando, mas o que esse texto tem a ver com o nosso tema? Tudo a ver. Porque desde o começo nós somos alertados, e aqui Jesus está alertando a gente. Aqui Jesus está alertando o pastor, não estou referindo a mim, mas o pastor da igreja, seja qual for a igreja. Jesus nos alertou que a seara é grande. E o que vamos fazer com todos esses alertas que temos? Queridos, deixa eu te dizer algo. Aqui quem está falando é Jesus. Se o próprio Jesus teve a humildade de dizer: vamos orar, vamos pedir ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Se o próprio Jesus reconhece que não dava para fazer sozinho, quem sou eu, quem é você para dizer: não, deixa comigo que eu faço? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ajudar um ao outro. Nós precisamos entender os alertas da palavra de Deus para nós, e nós devemos assumir aquilo que Jesus nos deixou em nossas mãos, os dons que Ele nos deu. E Jesus nos alertou sobre essa grande seara. E nós, como igreja, estamos rogando, estamos orando a Deus para que Ele envie novos trabalhadores. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente usa esse texto dizendo para enviar novos trabalhadores, não significa que nós estamos desconsiderando quem está aqui, pedindo Deus para mandar a gente de fora, viu? Não é isso. O enviar novos trabalhadores também está inserido no levantar quem está aqui. Porque você pode estar aqui sentado, mas você não está vestindo a camisa, você não está sendo enviado, você não está fazendo. Então eu tenho orado para que Deus te levante, amém? Vocês estão entendendo o recado, gente? E quando a gente olha, queridos, aí eu estou falando do nosso contexto igreja, nós temos muitos sonhos, nós temos muitas coisas que queremos fazer, mas não dá para fazer sozinho. Nós precisamos do quê? Dos trabalhadores. Nós precisamos unir as forças. Nós vamos olhar um para o outro e falar: cara, eu vou te ajudar. Hoje nós tivemos uma reunião com o Ministério de Louvor, a gente estava falando disso, de estarmos unidos, de ajudar um ao outro, de crescermos, de muitas vezes, inclusive, olhar e observar: nós estamos errando aqui, vamos consertar isso. A gente precisa melhorar nisso daqui, e etc. Queridos, isso é corpo, isso é igreja. E nós como igreja, queridos, eu tenho orado a Deus para que Deus possa levantar novos trabalhadores, mais trabalhadores. E também oro, Deus envia, não está errado não também, tá, gente? Eu não estou orando para Deus tirar os que estão na Assembleia de Deus e trazer para cá, jamais. Mas eu oro: Deus, envia, traga, levanta, para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos os portadores desses alertas, para salvar aquele que está indo para o inferno. Quantas demandas podemos desenvolver aqui na igreja, quantas coisas podemos fazer. E eu creio em nome de Jesus, que Deus tem tempos novos melhores para nós, e nós vamos viver eles. Deus quer que cada um de nós desenvolvamos o chamado que Ele tem para cada um de nós. Ele quer isso de nós. Sabe por quê? Porque você cantou: nós somos seus ministros. Eu não sei se vocês observaram, quando o Vanderlei estava ministrando, eu estava fazendo anotações ali, porque eu falei: gente, não adianta a gente cantar que nós somos os ministros,
Não adianta a gente cantar que nós queremos mais, que nós queremos queimar, se nós de fato não nos mergulharmos, se nós de fato não nos jogarmos. Nós somos seus ministros. Você cantou isso. Agora, o que um ministro faz no contexto da nossa mensagem de hoje? Nós devemos alertar aqueles que estão indo para o inferno. E como fazemos isso? Na estratégia que Deus nos deu, na estratégia que Deus nos der, naquilo que Deus nos direcionar. Na igreja nós temos algumas ferramentas, nós temos o arte terapia, nós temos o laço de oração, nós temos o História por História, vamos voltar com as células, nós temos pessoas que estão com o coração ardendo, porque nós somos seus ministros, nós não vamos negar o nosso fogo, amém, queridos? Nós não vamos negar que nós vamos alertar aqueles que precisam de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que nós não podemos deixar de fazer o que Jesus fez por nós. O que muitos fizeram por nós. Porque desde o começo nós estamos sendo alertados. E se nós estamos aqui é porque nós aceitamos. Então nós precisamos levar isso para frente. E eu queria encerrar o culto de hoje repetindo a parte dessa música. Para que nós possamos entender que os nossos corações possam sim queimar, mas que nós possamos cantar essa canção dizendo: eu sou o seu ministro, eu não vou negar o fogo de levar os avisos, os alertas da mensagem de Jesus. Fique de pé. E que os nossos corações possam queimar.